Quando Isa Monteiro aceitou um emprego na fazenda para escapar de seu passado, ela não esperava se apaixonar pelo proprietário de Silver Hollow ou para que segredos a seguissem em todo o país. O amor pode sobreviver mentiras, ambição e traição. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol se deu em Silver Hollow Farm, enquanto Isadora Isa Monteiro saiu de seu velho sedã azul. Ela afastou um fio de cabelo escuro do rosto e apertou os olhos para a ampla propriedade. Campos de colheitas se estendiam à distância de um lado, e ela podia ver um aglomerado de celeiros e dependências do outro. É isso, ela sussurrou para si mesma, endireitando sua camisa simples de algodão. Aos 25, Isa havia saltado de emprego em emprego, nunca encontrando seu lugar no mundo. Quando ela se candidatou à posição sazonal do zelador em 1900 Silver Hollow, ela esperava tarefas básicas da fazenda. Barracas de limpeza, talvez uma classificação e organização. Qualquer coisa para pagar as contas. A gerente da fazenda, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Betty, a recebeu com um aperto de mão firme. Certo na hora, disse Betty, verificando o relógio. Vamos começar. Nós somos abreviados, então você estará ajudando com as cabras. Cabras? Isa repetiu, seu estômago afundando. Ela nunca havia trabalhado com animais antes, muito menos cabras. Não se preocupe, Betty riu, interpretando mal sua preocupação. Eles são apenas teimosos, não perigosos. Siga-me. Quando se aproximaram da caneta de cabra, o cheiro atingiu Isa primeiro, ardente e terrosa. Então veio o barulho, bronzeando e zangado, que pareciam subir em volume à medida que se aproximavam. Esta é a sua sessão, disse Betty, gesticulando para uma caneta, onde cerca de 15 cabras de vários tamanhos se moviam. Alimente-os de manhã e da noite, limpe as canetas, verifique se há problemas de saúde. O veterinário vem às quintas-feiras, mas você precisará nos informar se alguma coisa precisa de atenção imediata. Isa assentiu, tentando esconder sua incerteza. As instruções de alimentação estão na parede do galpão do suprimento. Alguma dúvida? Não, eu vou descobrir, disse Isa, não querendo parecer incompetente em seu primeiro dia. Boa sorte, disse Betty, com um sorriso conhecedor antes de se afastar. Deixado sozinho com as cabras, Isa respirou fundo. Ok, vamos fazer isso. Sua primeira tentativa de se alimentar foi terrivelmente. As cabras empurraram e enfiaram, batendo o balde de alimentação das mãos e pisoteando o alimento derramado. Uma Billy Goat, particularmente agressiva, continuou, batendo na cabeça das pernas, quase derrubando... Ah, pare! Ela chorou de frustração, mas as cabras não prestaram atenção. Ao meio-dia, Isa estava exausta, suja e à beira das lágrimas. Ela se sentou em um fardo de feno do lado de fora da caneta, imaginando se deveria simplesmente desistir. Este claramente não era o trabalho para ela. Enquanto descansava, ela notou uma cabra mancando no canto da caneta. O animal manteve-se longe do rebanho agressivo. Algo sobre sua dor tocou o coração de Isa. Ela se levantou, encontrou o kit de primeiros socorros no galpão do suprimento e entrou com cautela a caneta novamente. Coloque suavemente. Uma velha música que sua avó costumava cantar. Ela se aproximou da cabra mancando. Fácil, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado dele. Eu só quero ajudar. Para sua surpresa, a cabra não fugiu. Ele ficou parado enquanto ela examinava gentilmente a perna das costas, encontrando um pequeno corte que havia sido infectado. Coisa pobre, ela murmurou, limpando cuidadosamente a ferida e aplicando o creme antisséptico que encontrou no kit. Não é de admirar que você esteja sofrendo. Enquanto trabalhava, ela continuava cantarolando, sua voz suave e suave. As outras cabras, curiosamente, haviam parado sua comoção e a estavam observando com curiosidade. Quando terminou de tratar a cabra ferida, ela se levantou e notou que os outros haviam se reunido ao seu redor. Vocês todos estão esperando sua vez? Ela perguntou com uma pequena risada. Por impulso, ela começou a conversar com eles como se fossem crianças. Quem quer ser o próximo? Você também quer atenção?
Para seu espanto, eles pareciam responder ao seu tom gentil. Até a cabeça que Billy Goat se acalmou, cutucando a mão em vez de bater as pernas. Ou nos dias seguintes, a Isa desenvolveu uma rotina. Ela chegava cedo, trazendo maçãs ou cenouras frescas como guloseimas. Ela zumbiu enquanto trabalhava, conversando com cada cabra pelo nome. Ela lhes deu todos os nomes no terceiro dia. A agressiva Billy Goat, que ela chamou de Grumpy, e ele se tornou seu seguidor mais leal. Bom dia a todos. Ela ligou quando entrou na caneta. Quem está com fome hoje? As cabras se amontoavam ao seu redor, mas não da maneira caótica que tiveram. O primeiro dia. Eles esperaram a sua vez, quase educadamente, enquanto ela distribuía a alimentação e verificou cada um para problemas. Para a cabra mancando, que ela chamou de Limpe, não muito criativa, mas ficou presa, mas massageia as pernas traseiras gentilmente depois de aplicar o remédio. Você está melhorando todos os dias, ela encorajaria. Uma semana em seu trabalho, Isa se perdeu em seu mundo com as cabras. Ela não percebeu a figura alta em pé na cerca. Observando, foi só quando ela se levantou, limpando as mãos em seus jeans, que ela o viu. Um homem em uma camisa nítida, jeans de aparência cara e botas de trabalho cobertas de solo. Seus braços foram atravessados sobre o peito e sua expressão era ilegível. Seus olhos se encontraram, e Isa sentiu uma vibração estranha no estômago. O homem era bonito de uma maneira acidentada, com cabelos escuros e olhos intensos que pareciam olhar através dela. Você é novo, ele disse simplesmente. Sim, ela respondeu de repente, consciente de seus cabelos bagunçados e roupas sujas. Eu sou Isadora Monteiro, o novo zelador, Lucan Valley, ele respondeu. O nome registrado imediatamente. Ele não era apenas nenhum trabalhador agrícola, ele era o dono de Silver Hollow. Isa ouvira falar dele de Betty. 31 anos, herdou. A fazenda Young transformou-a em uma das operações mais bem-sucedidas do condado. Também conhecido por ser privado, mesmo recluso. Betty disse que você não tinha experiência com animais de fazenda, continuou ele, seus olhos flutuando para onde Grumpy estava ao lado dela, dócil como um gato doméstico. Eu não, ela admitiu. Ou não, estou aprendendo. Uma sugestão de um sorriso tocou seus lábios. Aparentemente você é natural. Aquelas cabras odiavam os últimos 3 cuidadores que contratamos. Corria um cara da caneta e no meio do carro. Isa não pôde deixar de rir da imagem. Eles só precisam de alguma bondade, é tudo. Lucan a estudou por um longo momento, e algo em seu olhar fez seu coração bater mais rápido. Se você conseguir que aqueles pequenos animais se comportem, disse ele, sua voz caindo um pouco, pense que você poderia cuidar de mim assim também? Palavras pendiam no ar entre eles. Ele estava brincando, flertando. Isa não sabia dizer. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou da cerca. Bom trabalho, senhora Monteiro. Continue. E com isso ele se afastou, deixando-a perturbada e confusa. Naquela noite, em seu pequeno quarto alugado na cidade, Isa não conseguia parar de pensar em Lucan Valley. Havia algo em seus olhos, uma solidão que a chamava. Mas ela se lembrou de que ele era seu chefe, e se envolver com ele seria uma ideia terrível. Concentre-se no trabalho, ela disse a si mesma com firmeza. Nada mais. Mas na manhã seguinte, quando ela chegou à fazenda, ela encontrou uma nova caixa de suprimentos médicos para as cabras que esperavam à beira da caneta. Uma nota foi anexada. Para seus pacientes. LV. O pequeno gesto de consideração a fez sorrir. Os dias se passaram e Isa caiu em uma rotina confortável em Silver Hollow. As cabras continuaram a responder aos seus cuidados, seguindo-a como animais de estimação leais. Até Limpy estava curando bem, mal mostrando nenhum sinal de sua lesão anterior. Ela começou a notar outras necessidades ao redor da fazenda. A calha de alimentação na caneta de cabra foi desequilibrada, fazendo com que a alimentação derramasse. Durante o intervalo do almoço, um dia, em vez de descansar, ela encontrou algumas ferramentas no galpão do suprimento e o consertou. Outro dia ela notou o gato do celeiro, um gato magro laranja, com fome. Ela começou a trazer sanduíches extras de atum, deixando metade nos degraus do celeiro principal para o gato.
E quando uma das cabras mais jovens entrou em trabalho de parto inesperadamente, Isa ficou com ela a noite toda. Wisp acontece o incentivo, e ajudando a entregar crianças gêmeas com segurança no mundo. Ela não fez essas coisas por reconhecimento ou louvor. Era simplesmente sua natureza cuidar, nutrir. Mas suas ações não passaram despercebidas. 2 semanas após sua chegada, a Silver Hollow, Isa estava limpando a caneta de cabra quando sentiu alguém a observando novamente. Ela olhou para cima e encontrou Lucan encostada no posto de cerca, da mesma forma que ele teve a primeira vez. Você consertou a calha da alimentação, disse ele sem preâmbulo. Isa assentiu. Estava desperdiçando alimentos. E você está alimentando enferrujado. Oxidado? O gato do celeiro, Tab laranja. Oh, Isa sorriu. Ele parecia fome. Lucan a estudou com aqueles olhos intensos. Betty diz que você entregou gêmeos na outra noite. Encontrou a mãe de cabra. Também ela estava tendo problemas. Isa deu de ombros desconfortável com os elogios. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, disse Lucan em silêncio. Eles não teriam. Havia algo em sua voz que a fez olhar para ele mais de perto. Seu rosto, geralmente guardado, mostrava uma pitada de vulnerabilidade. Eu gostaria que você viesse para a casa principal amanhã, disse ele de repente. Eu preciso da sua ajuda com alguma coisa. Antes que ela pudesse perguntar que tipo de ajuda, ele se foi novamente, atravessando o campo em direção à grande casa de fazenda que estava em uma colina suave com vista para a propriedade. No dia seguinte, Isa se vestia um pouco mais cuidadosamente do que o habitual, escolhendo um par de jeans limpos e uma blusa azul clara em vez de suas roupas de trabalho habituais. Ela não queria admitir para si mesma que estava tentando ficar bonita para Lucan. A casa principal era impressionante, de perto uma linda fazenda de 2 andares, com uma varanda larga e janelas grandes. Parecia grandioso e caseiro ao mesmo tempo. Lucan respondeu sua batida. Isa ficou impressionado novamente com o quão bonito ele era. Hoje ele usava uma camisa verde escura que trouxe as manchas de ouro em seus olhos castanhos. Obrigado por ter vindo, disse ele, voltando para deixá-la entrar. Dessa forma, ele a levou pela casa, que estava mobiliada com bom gosto. Mas tinha uma sensação não vivida, como se fosse uma casa modelo, e não a residência real de alguém. Tudo estava em seu lugar, mas não houve toques pessoais, nenhuma foto, nenhuma lembrança, nada que revelasse nada sobre o homem que morava lá. Lucan parou em uma porta fechada e hesitou. Este é o meu estudo, disse ele. Ninguém vem aqui, mas preciso da sua ajuda. Intrigado, Isa o seguiu por dentro. Ao contrário do resto da casa, esta sala parecia pessoal. As estantes de livros alinhavam as paredes, cheias de volumes sobre agricultura, negócios e, surpreendentemente, literatura clássica. Uma mesa grande dominava um lado da sala, coberto com papéis e periódicos agrícolas. E no canto, deitado em uma cama pequena, havia um pequeno filhote em preto e branco. Eu o encontrei ontem perto do Campo Norte, explicou Lucan, sua voz mais gentil do que ela jamais ouviu. Desanimado, eu acho. Ele não vai comer. Isa foi imediatamente ao filhote, ajoelhado ao lado da cama pequena. O filhote era magro e apático, mal levantando a cabeça quando ela se aproximou. Pobre bebê, ela murmurou, acariciando gentilmente seu pequeno corpo. Ele teve água? Sim, ele vai beber um pouco, mas ele não tocará comida. Eu tentei de tudo que eu conseguia pensar. Isa olhou para Lucan, surpreso com a preocupação em seu rosto. Esse homem duro e privado claramente tinha um ponto fraco para o filhote abandonado. Você tem leite? E conta, gotas ou uma pequena seringa sem agulha. Lucan assentiu e saiu da sala, retornando rapidamente com os itens que ela solicitou. Isa misturou o leite com um pouco de água morna e alimentou cuidadosamente a queda de filhote por gota. Para ambos os alívio, o minúsculo animal começou a engolir. Ele provavelmente é fraco demais para comer comida sólida, explicou ela. Precisamos alimentá-lo assim a cada poucas horas até que ele seja mais forte. Nós? Lucan perguntou, levantando uma sobrancelha. Isa corou. Quero dizer,
Se você quer minha ajuda, estou feliz em... Eu faço, ele interrompeu. Eu quero sua ajuda. Seus olhos se encontraram sobre o filhote, e algo não dito passou entre eles. Nos dias seguintes, Isa dividiu seu tempo twin cuidando das cabras e ajudando Lucan a enfermar o filhote de volta à saúde. Ela vinha para a casa principal várias vezes ao dia, e a cada vez, Lucan pararia o que estava fazendo para se juntar a ela para se alimentar e cuidar do cachorrinho. Durante esses momentos, ele começou a se abrir para ela. Ela aprendeu que ele herdou Silver Hollow quando tinha apenas 23 anos, depois que seus pais morreram em um acidente de carro, que ele havia trabalhado incansavelmente para expandir a fazenda e torná-la bem-sucedida. Que, apesar de sua riqueza e realizações, ele preferiu a solidão a socializar. As pessoas geralmente querem algo de mim, ele admitiu uma noite enquanto se sentavam em seu estudo, observando o filhote, agora chamado Pat, jogando com uma pequena bola. Meu dinheiro, minhas conexões, minha terra, é mais fácil manter para mim mesmo. Isso soa solitário, disse Isa suavemente. Lucan olhou para ela, sua expressão não protegida pela primeira vez. Isso é. O momento foi interrompido por Pat caindo no sapato de Lucan, atacando os cadarços com a ferocidade do filhote. Os dois riram e Isa sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com a sala aconchegante. Com o passar dos dias, Isa se viu ansioso por esses momentos tranquilos com Lucan mais do que qualquer outra coisa. Havia algo de especial em ver esse homem particular e protetor revelado seu lado gentil com o filhote. E com ela. Uma noite, depois que terminaram de se alimentar e estavam sentados confortavelmente no estudo, Lucan perguntou sobre si mesma. O que o levou a Silver Hollow? Beth mencionou que você se mudou para cá recentemente. Isa hesitou. Seu passado não era algo que ela gostava de discutir. Eu precisava de um novo começo, disse ela simplesmente. Lucan assentiu, não pressionando, por mais. Todos nós precisamos disso às vezes. O relógio na parede criticou 9, e Isa percebeu o quão tarde ele havia chegado. Eu deveria ir, disse ela, levantando-se com relutância. Fique para o jantar, disse Lucan de repente. Quero dizer, é tarde e você deve estar com fome. Eu posso nos fazer algo. Surpreso com o convite, Isa assentiu. Eu gostaria disso. Na cozinha, ela observou Lucan se mover com confiança inesperada, preparando uma refeição simples de macarrão com legumes frescos da fazenda. Eles comeram na ilha da cozinha, conversando facilmente sobre a fazenda, os animais, os livros que eles haviam lido. Era a Isa mais confortável, sentiu. Se com outra pessoa há muito tempo. Não houve pressão nem expectativas, apenas duas pessoas que curtiram a companhia um do outro. Quando ela finalmente saiu naquela noite, Lucan a levou para o carro. Obrigado, disse ele, de pé perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro dele limpo e amadeirado. Não apenas por ajudar com Pat, mas para... Ele parou, parecendo inseguro como se expressar. Para quê? Isa provocou suavemente. Por ser gentil, ele disse finalmente, sem querer nada em troca. O luar lançou sombras em seu rosto, destacando suas fortes feições. Por um momento, Isa pensou que ele poderia beijá-la. Seu coração correu com a possibilidade. Em vez disso, ele deu um passo atrás. Boa noite, Isadora. Boa noite, Lucan, respondeu ela, um pouco decepcionada, mas também aliviada. Tudo o que estava crescendo entre eles parecia importante demais para se apressar. Enquanto voltava para o quarto alugado, Isa não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que poderia ter encontrado em algum lugar que pertencia. Não apenas na Silver Hollow Farm com suas cabras carentes e um filhote muito especial, mas com Lucan Valley, um homem que parecia precisar se importar tanto quanto seus animais. O que ela não sabia era que o perigo estava escondido ao virar da esquina, ameaçando destruir a frágil felicidade que ela havia encontrado. O sol da manhã lançou longas sombras em Silver Hollow Farm quando Isa chegou para o trabalho. Ela cantarolou suavemente para si mesma, pensando na noite que havia passado com Lucan. Houve algo especial naqueles momentos tranquilos, uma conexão que ela não esperava encontrar.
Quando ela se aproximou da caneta de cabra, ela notou um elegante carro preto estacionado perto da casa principal. Os visitantes eram raros em Silver Hollow, e Isa não pôde deixar de se perguntar quem veio ver Lucan so early de manhã. As cabras a cumprimentaram com seu entusiasmo habitual, aglomerando-se quando ela entrou na caneta. Grumpy cutucou sua mão carinhosamente, enquanto Limp mostrou sua marcha agora perfeita, se tornando orgulhosamente. Olhe para você, Isa riu, arranhando atrás das orelhas de Limp. Tudo melhor agora, não é? Ela seguiu sua rotina matinal, mas continuou olhando em direção à casa principal. Depois de alimentar as cabras, ela decidiu verificar o Pet. O filhote estava ficando mais forte todos os dias, mas ainda precisava de cuidados regulares. Quando ela se aproximou da casa, a porta da frente se abriu e uma impressionante mulher loira emergiu. Ela estava vestida com roupas caras que pareciam fora do lugar em uma fazenda. Altos saltos, jeans de grife e uma blusa sedosa. Lucan a seguiu, sua expressão tensa. Basta pensar no que eu disse, Lucan, a mulher estava dizendo, sua voz carregando o quintal. Você não pode se esconder aqui para sempre. Não estou escondendo, Victoria, respondeu Lucan, seu tom cortado. Este é o meu lar, meu negócio, e você está desperdiçando seu potencial. A mulher, Victoria, encontrou. O nome do vale significa algo neste condado. Você pode estar fazendo muito mais do que jogar agricultor. Isa diminuiu o ritmo, sentindo-se desconfortável em interromper o que era claramente uma conversa particular. Mas era tarde demais para voltar. Victoria a viu. E quem é isso? A loira perguntou, seus olhos varrendo as roupas de trabalho de Isa com desdém mal disfarçado. Lucan se virou, seu rosto amolecendo quando viu Isa. Isadora Monteiro, minha nova zeladora, disse ele. Isa, isso é Victoria Palmer, um velho amigo. A pausa antes de amigo falava volumes. Victoria estendeu uma mão bem cuidada. Charmed, disse ela, embora seu tom sugerisse o contrário. Eu não sabia que Lucan estava contratando tal jovens funcionários hoje em dia. A maneira como ela enfatizou Young fez parecer uma acusação. Estou aqui para verificar o Pet, disse Isa simplesmente ignorando o soco. Correção? Victoria levantou uma sobrancelha de formato perfeita. Um filhote que encontrei, explicou Lucan. Isa tem me ajudado a cuidar dele. Victoria riu, o som como um vidro tinkling. Um filhote? Sério, Lucan. Você costumava ter preocupações maiores. Ainda o faço, disse ele com firmeza. E um deles está voltando ao trabalho. Obrigado por parar, Victoria. A demissão era clara. O sorriso de Victoria se apertou, mas ela assentiu graciosamente. Pense na minha oferta, disse ela, escovando a mão contra o braço de Lucan antes de caminhar até o carro. Isa e Lucan ficaram em silêncio enquanto o carro preto se afastava, chutando poeira na garagem. Desculpe por isso, disse Lucan finalmente, passando a mão pelos cabelos. Victoria pode ser intenso? Isa fornecido. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Essa é uma palavra para isso. Ele assentiu em direção à casa. Vamos lá. Pet ficará feliz em vê-lo. Lá dentro, o filhote os cumprimentou com os gotas animadas, sua pequena cauda abanando furiosamente. Isa se ajoelhou para acariciá-lo, rindo enquanto ele lambia seus dedos. Ele está ficando muito mais forte, observou ela. Em breve ele estará pronto para correr para fora. Lucan os observou, sua tensão anterior parecendo derreter. Você é bom com ele, com todos os animais realmente. Eu sempre os achei mais fáceis de entender do que as pessoas, admitiu Isa. Como assim? Ela pensou por um momento. Os animais são honestos. Eles não fingem ser algo que não são. Se eles gostam de você, mostram isso. Se não o fizerem, mostram isso também. Ao contrário das pessoas, disse Lucan, sua voz assumindo uma vantagem amarga. Isa olhou para ele curioso sobre a história por trás de suas palavras. Sim, ao contrário de algumas pessoas. Ele conheceu o olhar dela e, por um momento, ela pensou que ele poderia se abrir sobre Victoria, sobre qualquer história que compartilhassem. Em vez disso, ele limpou a garganta
e mudou de assunto. Eu preciso verificar os campos do norte hoje. Você gostaria de vir? Depois de terminar com as cabras, é claro. O convite a surpreendeu. Eu gostaria disso, disse ela, sorrindo. Mais tarde naquela manhã, depois de cuidar de suas tarefas habituais, Isa conheceu Lucan por seu caminhão. Ele a ajudou a subir no passenger seat, sua mão quente contra a dela. Eles dirigiram pela fazenda, em silêncio confortável, as janelas para baixo para deixar entrar o ar fresco. Silver Hollow era ainda maior do que Isa havia percebido, com campos de várias culturas que se estendem em todas as direções. É lindo, disse ela enquanto passavam em um campo de girassóis. Seus rostos brilhantes se voltaram para o sol. Meu pai começou com apenas 50 acres, disse Lucan, orgulho evidente em sua voz. Agora temos mais de 500, a maioria orgânica. Fornecemos restaurantes e mercados em 3 municípios. Você fez um trabalho incrível aqui, disse Isa sinceramente. Lucan olhou para ela, uma pitada de vulnerabilidade em sua expressão. A maioria das pessoas vê o dinheiro, o sucesso. Eles não entendem o trabalho necessário. Pessoas como Victoria. Isa perguntou antes que pudesse se impedir. Ele ficou quieto por um longo momento, e ela preocupou que ela se esforçou. Finalmente, ele suspirou. Victoria e eu estávamos noivos uma vez, ele admitiu. 3 anos atrás. O que aconteceu? Isa perguntou suavemente. As mãos de Lucan se apertaram no volante. Ela queria o nome do vale, o dinheiro, o status. Ela não queria as manhãs, a sujeira sob as unhas, a responsabilidade de administrar uma fazenda. Sua voz endureceu. Quando eu não vendia partes de Silver Hollow para desenvolvedores, amigos de seu pai, ela decidiu que eu não era ambicioso o suficiente para ela. Isa sentiu uma onda de raiva em seu nome. Ela não te amou. Por quem você é? Não, ele concordou. Ela amava o que pensou que poderia me transformar. Ele deu uma risada amarga. O engraçado é que quase a deixei. Quase desisti de tudo o que meus pais construíram, tudo o que me preocupo para agradá-la. O que te impediu? Isa perguntou. Voz do meu pai na minha cabeça, disse Lucan simplesmente. Ele costumava dizer, a terra se lembra de quem adora. Victoria nunca adorou esta terra. A honestidade crua em sua voz tocou algo em Isa. Sem pensar, ela estendeu a mão e colocou a mão no braço dele. Sua perda, ela disse suavemente. Lucan. Olhou para ela, surpresa e calor se misturando em seus olhos. Por um momento, o mundo parecia encolher apenas para os dois no caminhão, cercados pelos campos de Silver Hollow. O feitiço foi quebrado pelo toque do telefone de Lucan. Ele respondeu, sua expressão mudando para uma preocupação como ele ouviu. Estaremos ali, disse ele, encerrando a ligação e virando o caminhão. Uma das cabras está com problemas, a grávida com as orelhas negras. Stella, disse Isa imediatamente preocupando, se com ela. O que está errado? Betty acha que está entrando no trabalho mais cedo. Pode haver complicações. Eles voltaram para a fazenda em silêncio tenso, ambos preocupados com o animal. Quando chegaram à caneta de cabra, encontraram Betty e uma das mãos da fazenda do lado de fora, parecendo preocupada. Ela está angustiada, disse Betty enquanto se aproximavam. O veterinário está a caminho, mas ele está pelo menos 30 minutos. Isa não hesitou. Ela foi direto para o pequeno abrigo onde Stella estava de lado, claramente de dor. Ajoelhando-se ao lado da cabra, ela passou as mãos gentilmente sobre a barriga inchada do animal. O bebê ficou errado, disse ela, sua voz calma, apesar de seu coração de corrida. Mal podemos esperar pelo veterinário. Lucan se ajoelhou ao lado dela. Diga-me o que fazer. Nos 20 minutos seguintes, eles trabalharam juntos para ajudar Stella a libertar seu filho. As mãos de Isa estavam firmes quando ela guiava o bebê para a posição correta. Sua voz um fluxo constante de palavras suaves para a cabra trabalhadora. Lucan seguiu suas instruções perfeitamente, apoiando a Stella e fornecendo os suprimentos necessários. Quando o garoto minúsculo finalmente surgiu, não estava respirando. Não. Isa sussurrou, pegando o corpo pequeno nas mãos. Com movimentos, suaves mas firmes,
Ela limpou as vias aéreas infantis e massageou o peito. Vamos lá, pequeno. Respire. Lucan a observou, seu rosto tenso com preocupação. Não apenas pela cabra do bebê, mas para Isa, cujo ser inteiro parecia focado em salvar essa pequena vida. Finalmente, o garoto deu um balada fraco e começou a respirar por conta própria. Stella respondeu imediatamente, virando. Se para lamber o bebê limpo. Você fez isso, disse Lucan, sua voz cheia de admiração. Isa sentou-se nos calcanhares dela, exausta, mas sorrindo. Nós fizemos isso. Quando o veterinário chegou, a mãe e o bebê estavam descansando confortavelmente. Ele verificou os dois e confirmou o que Isa e Lucan já sabiam. Eles salvaram as duas vidas. Você tem um zelador aqui, disse o veterinário. A Lucan, enquanto observavam Isa se estabelecer palha fresca em torno de Stella e seu filho. Sim, Lucan concordou, seus olhos nunca deixando Isa. Eu faço. Naquela noite, depois de garantir que Stella e seu bebê estivessem confortáveis para a noite, Isa preparou para voltar para casa. Ela estava cansada até os ossos, mas cheia de uma profunda satisfação. Espere, Lucan chamou enquanto caminhava em direção ao carro. Jante comigo novamente, para comemorar. Exausta demais para voltar para a cidade de qualquer maneira, Isa concordou. Desta vez, enquanto comiam na cozinha de Lucan, a conversa fluiu ainda mais facilmente entre eles. Lucan perguntou sobre seu passado e Isa se viu dizendo coisas que raramente compartilhava com alguém. Eu também estava noivo uma vez, ela admitiu após seu segundo copo de vinho. O nome dele era Daniel. O que aconteceu? Lucan perguntou, ecoando sua pergunta anterior para ele. Isa olhou para o prato dela. Ele disse que eu era macio demais para valer qualquer coisa, que eu me importava muito com coisas que não importavam. Coisas como? Lucan levou gentilmente. Animais. Vadios. Vizinhos idosos que precisavam de ajuda. Crianças no centro comunitário onde eu me ofereci. Ela deu uma risada pequena e triste. Ele queria alguém mais ambicioso. Alguém que ajudaria sua carreira, não gastaria seu tempo em causas perdidas. Ele soa como um idiota, disse Lucan sem rodeios. Isa olhou para cima, surpreso com sua veemência. Cuidar com os outros não é uma fraqueza, Isa, continuou ele. É uma força. Eu gostaria que mais pessoas... Seus olhos seguravam os dela. Eu gostaria de ter mais de mim mesmo. Você se importa, ela disse suavemente. Eu já vi. Com Pat, com a fazenda, com seus funcionários. É diferente com você, disse ele. Você ama tudo o que toca. Eu posso vê-lo da maneira como você lida com as cabras. A maneira como salvou o garoto hoje. A maneira como você cuidou do Pat de volta à saúde. Sua voz caiu mais baixo. Não consigo parar de me perguntar como seria esse tipo de amor, se fosse para mim. As palavras pendiam no ar entre eles, honestas e vulneráveis. Antes que Isa pudesse responder, havia um arranhão na porta. Pat, que estava dormindo em sua cama no canto, queria sair. Lucan ficou deixando o filhote lá fora, no momento quebrado. Isa se seguiu, pisando na varanda no ar fresco da noite. Eles ficaram lado a lado, observando Pat explorar o quintal nas pernas, ainda lacacadas. Eu deveria ir, disse Isa finalmente, embora tudo nela quisesse ficar. Está ficando tarde. Você pode ficar, disse Lucan em silêncio. Há muitos quartos de hóspedes. A oferta era inocente o suficiente, mas Isa sabia que cruzar essa linha, gastando a noite sob o telhado de Lucan, mesmo em uma sala separada, mudaria as coisas entre eles. Outra vez, talvez. Ela disse suavemente. Ele assentiu, entendendo em seus olhos. Deixe me levar. Lu até o seu carro. No carro dela, ele pegou a mão dela, seu toque enviando calor no braço dela. Obrigado por hoje, por tudo. Por impulso, Isa ficou na ponta dos pés e pressionou um beijo gentil em sua bochecha. Boa noite, Lucan. Seus olhos escureceram, e por um momento ela pensou que ele poderia puxá-la para mais perto. Em vez disso, ele deu um passo atrás, respeitando o limite que ela colocou. Boa noite, Isa. Quando ela se afastava, a mente de Isa era um turbilhão de emoções. Ela estava se apaixonando por Lucan Vale.
O homem que todo mundo na cidade descreveu como frio, distante e inacessível. O homem que lhe mostrou uma gentileza e vulnerabilidade que fez seu coração doer, mas ela também estava com medo. Seu relacionamento com Daniel deixou cicatrizes profundas, tornando-a cautelosa em confiar em seu coração para qualquer um. E Lucan veio com suas próprias complicações, sua riqueza, seu status na comunidade, sua história com Women como Victoria. Se ela não fosse suficiente para ele, e se como Daniel ele finalmente a achou macia, muito atenciosa, focada demais em coisas que não mantiveram suas ambições. Na manhã seguinte, Isa chegou à fazenda para encontrar uma visão inesperada. Lucan na caneta de cabra, tentando alimentar o rebanho. Os animais estavam no caos, empurrando e empurrando ao seu redor enquanto ele lutava para distribuir a alimentação uniformemente. Ela não pôde deixar de rir da visão do homem, geralmente composto parecendo tão perturbado. Precisa de ajuda? Ela chamou da cerca. Lucan olhou para cima, alívio lavando o rosto. Por favor, eles continuam me batendo na cabeça. Isa entrou na caneta e imediatamente as cabras se acalmaram, movendo-se em sua direção de uma maneira ordenada. Show off, Lucan murmurou, mas ele estava sorrindo. O que você está fazendo aqui tão cedo? Ela perguntou enquanto pegava o balde de alimentação dele. Eu queria verificar Stella e seu filho, ele admitiu. E eu pensei em ter uma vantagem na alimentação antes de você chegar. O fato de ele ter tentado fazer o trabalho dela, ajudar, lá tocou Isa profundamente. Isso é muito doce, disse ela. Não pareça tão surpreso, ele respondeu com ofensa simulada. Eu posso ser doce ocasionalmente. Estou aprendendo isso, disse ela suavemente. Seus olhos se encontraram e a mesma conexão elétrica provocou entre eles. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. No final da tarde, enquanto Isa estava limpando o galpão de cabra, Betty se aproximou dela. O chefe quer ver você, disse ela, um sorriso conhecedor no rosto. No celeiro principal. Curioso, Isa foi para o grande celeiro vermelho que abrigava o equipamento da fazenda. No interior, ela encontrou Lucan, esperando ao lado de uma bela égua castanha. Lá está você, disse ele sorrindo para a surpresa dela. Isso é Canela, eu pensei que você gostaria de aprender a andar. Realmente. Isa se aproximou do cavalo com cautela. Ela nunca esteve a cavalo antes. Ela é gentil, garantiu Lucan. Perfeito para iniciantes. Durante a hora seguinte, ele ensinou a ela o básico da equitação. Como se aproximar do animal, como criar lá, como montar e segurar as rédeas. Suas mãos eram gentis, mas firmes, enquanto ele guiava Isa, seu corpo, próximo ao dela, enquanto ele mostrava a postura adequada. Quando terminaram, Isa foi corado de emoção e a proximidade da forte presença de Lucan. Você é natural, ele disse a ela enquanto a ajudava a desmontar. Suas mãos permaneceram na cintura dela, e quando ela se virou para encará-lo, eles estavam a centímetros de distância. Eu tive um bom professor, respondeu ela, de repente sem fôlego. Algo mudou em seus olhos, uma decisão tomada. Lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar, ele se inclinou e roçou os lábios, contra os dela. O beijo foi gentil, questionando. Isa respondeu, suas mãos aparecendo no peito dele, enquanto ela se inclinava nele. Quando eles se separaram, Lucan descansou a testa contra a dela. Eu queria fazer isso desde o dia em que te vi com essas cabras, ele admitiu. Isa sorriu. Por que você demorou tanto? Ele riu, o som livre e feliz de uma maneira que ela nunca tinha notícias dele antes. Eu tinha medo que você prefira beijar mal, humorado do que eu. Grumpy tem seus encantos, ela provocou. Mas eu prefiro você. Lucan a beijou novamente, mais profundamente desta vez, seus braços envolvendo-se como se nunca quisesse deixar ir. Nenhum deles notou Victoria Palmer, observando das sombras da porta do celeiro, os olhos frios com raiva e cálculo. Naquela noite, pela primeira vez, Isa aceitou o convite de Lucan para ficar para jantar sem hesitar. Eles cozinharam juntos, movendo-se ao redor da cozinha em sincronia confortável, roubando beijos entre cortar legumes e agitar o molho.
Depois do jantar, eles se estabeleceram na sala de estar, remendados entre eles no sofá enquanto falavam. Sobre tudo e nada. Suas infâncias, seus sonhos, seus livros e filmes favoritos. Eu nunca faço isso, admitiu Lucan durante uma pausa na conversa. Apenas fale. Esteja com alguém. Nunca? Isa perguntou. Ele balançou a cabeça. Desde que meus pais morreram, eu me fechei. Foi mais fácil assim. E agora? Ela perguntou, suavemente. Agora estou aterrorizado, ele disse honestamente, porque eu me preocupo com você, Isa. Mais do que eu me importava com alguém em muito tempo. E isso me assusta. E isso me assusta também, ela admitiu. Depois de Daniel, prometi a mim mesmo que não me envolveria com ninguém novamente. Especialmente não alguém que... Quem o quê? Ele provocou quando ela saiu. Quem poderia me machucar tanto se as coisas dessem errado? Ela terminou em um sussurro. Lucan pegou a mão dela, seu toque gentil, mas firme. Não posso prometer que nunca nos machucarmos, disse ele. Mas posso prometer sempre ser honesto com você, respeitá-lo, nunca fazer você se sentir como se seu grande coração é algo menos do que o presente incrível que é. Lágrimas brotaram nos olhos de Isa em suas palavras. Isso é tudo o que peço, disse ela. Ele a puxou para perto e ela descansou a cabeça no ombro dele. Uma sensação de paz lavando-a. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura, entendido, valorizado exatamente por quem ela era. O que ela não sabia era que as forças já estavam em movimento, que ameaçavam destruir a felicidade que ela havia encontrado nos braços de Lucan. As próximas semanas foram as mais felizes da vida de Isa. Todas as manhãs, ela acordava com um sorriso, ansioso para chegar a Silver Hollow e ver Lucan. O relacionamento deles floresceu rapidamente, mas parecia certo de uma maneira que nada mais teve. Os trabalhadores agrícolas notaram a mudança em seu chefe. Lucan sorriu mais, ria com frequência e era mais acessível do que em anos. Às vezes ele se juntou a eles para o almoço, sentado com Isa na mesa comum na área de jantar dos trabalhadores, em vez de comer sozinha em seu escritório. Você é bom para ele, disse Betty a Isa uma tarde, enquanto eles assistiam Lucan brincando com Pat no quintal. O filhote havia crescido consideravelmente e agora corria pelas pernas de Lucan, latindo alegremente. Eu não o vi tão feliz desde antes de seus pais morrerem. Isa corou, mas não conseguiu negar o brilho quente que sentiu nas palavras de Betty. Ele é bom para mim também. Todas as noites eles jantavam juntos na casa principal. Às vezes Lucan cozinhava, às vezes Isa, e muitas vezes eles preparavam refeições juntas, movendo-se pela cozinha em perfeita harmonia. Depois do jantar, eles se sentaram em seu estudo, lendo ou conversando remendados a seus pés. Lucan começou a ensinar Isa a administrar a fazenda. Ele mostrou a ela o lado comercial das coisas, a contabilidade, os contratos com os compradores, o planejamento para as colheitas de cada temporada. Você tem uma boa mente para isso, ele disse a ela uma noite, enquanto eles revisavam as finanças da fazenda. Você faz as perguntas certas. Gosto de aprender sobre isso, admitiu Isa. Isso me faz sentir mais perto de você, entendendo o que você faz. Ele alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão dela. Esta fazenda é quem eu sou, disse ele. Isso significa tudo para mim que você quer fazer parte disso. Essas noites tranquilas muitas vezes terminaram com beijos longos e doces na varanda antes de Isa voltar para o quarto alugado na cidade. Embora seu relacionamento físico estivesse se aprofundando, ambos queriam levar as coisas devagar para construir uma base que duraria. Em um domingo de manhã, Lucan convidou Isa para um café da manhã especial na varanda da fazenda. Quando ela chegou, encontrou a mesa lindamente colocada, com flores frescas e suas comidas favoritas. Qual é a ocasião? Ela perguntou, tocada por sua consideração. 2 meses, disse ele, puxando a cadeira. 2 meses desde que você começou a trabalhar aqui. 2 meses desde que você mudou tudo. Já se passaram apenas 2 meses? Isa se maravilhou. Parece que eu te conheço para sempre. Os olhos de Lucan se suavizaram. É assim que me sinto também. Ele pegou algo do bolso, uma caixa pequena e embrulhada.
Eu peguei algo para você. Lucan, você não precisava. Eu queria. Ele interrompeu, colocando a caixa na mão dela. Com dedos trêmulos, Isa desembrulhou. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com um pequeno charme na forma de uma cabra. É lindo, ela sussurrou quando Lucan o prendeu em volta do pulso. Um lembrete de como nos conhecemos, disse ele. Embora eu pense que nenhum de nós jamais esquecerá aquela cabeça de Billy Goat. Isa riu piscague lágrimas de felicidade. Nunca. Depois do café da manhã, eles caminharam de mãos dadas pela fazenda. O dia foi perfeito, sem calor, mas não muito quente, com uma brisa suave carregando o cheiro de culturas e flores silvestres. Eu tenho pensado, disse Lucan, enquanto paravam para descansar sob um grande carvalho. Seu contrato naquela sala, na cidade, acabou logo, não é? Isa assentiu. Na próxima semana. Eu ia conversar com o proprietário sobre como estendê-lo. E se você não o fizesse? Lucan perguntou, sua voz cuidadosamente casual. E se você se mudasse para cá? O coração de Isa pulou uma batida. Aqui? Você quer dizer... Quero dizer aqui comigo, esclareceu Lucan, virando-a completamente. Eu sei que é rápido, mas faz sentido. Você está aqui o tempo todo. Por que pagar aluguel por um lugar que você mal usa? Embora seu raciocínio fosse prático, Isa podia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Não se tratava de conveniência. Era sobre Lucan querendo, em sua vida, em sua casa, todos os dias. Tem certeza? Ela perguntou suavemente. Nunca tive mais. Certeza de nada, ele respondeu, pegando as duas mãos nas dele. Eu te amo, Isa. Não planejei, não esperava, mas eu amo. Eu te amo e quero acordar com você todas as manhãs e ir dormir com você todas as noites. Lágrimas encheram os olhos de Isa em sua declaração. Eu também te amo, ela sussurrou. E sim, eu vou morar com você. O rosto de Lucan se iluminou de alegria e ele a puxou nos braços, beijando-a profundamente. Naquele momento, sob os galhos espalhados do carvalho, Isa sentiu que sua vida finalmente havia se unido de uma maneira que ela nunca ousou esperar. No dia seguinte, Lucan ajudou Isa a empacotar seus poucos pertences da sala da cidade. Não demorou muito. Ela nunca acumulou muito, sempre sentindo que estava apenas passando. Isso é tudo? Lucan perguntou, olhando para as duas malas e uma pequena caixa de itens pessoais. Isa assentiu, um pouco envergonhada com o quão pouco teve que mostrar por seus 25 anos. Eu me mudei muito. É mais fácil não coletar muito. A expressão de Lucan suavizou, se com entendimento. Bem, agora você pode colocar raízes. Faça nossa casa a sua também. Nossa casa. As palavras a encheram de calor. De volta a Silver. Hollow, Lucan carregava suas malas até o quarto principal. Eu limpei metade do armário e 2 gavetas, ele disse a ela. Mas se você precisar de mais espaço, me avise. Isa olhou ao redor da sala grande e arejada, com sua cama king size e portas francesas, levando a uma pequena varanda. Era masculino, mas confortável, com uma colcha que Lucan disse que sua avó havia feito e móveis simples e de madeira maciça. É, perfeito, disse ela, significando. Como o próprio Lucan, a sala era despretensiosa, mas acolhedora. Naquela noite, pela primeira vez, eles compartilharam a cama. O amor deles era terno e apaixonado, uma expressão física da profunda conexão emocional que eles haviam formado. Depois Isa estava nos braços de Lucan, com a cabeça no peito dele, ouvindo a batida constante de seu coração. Feliz? Ele perguntou, seus dedos passando pelos cabelos dela. Completamente, ela respondeu, pressionando um beijo em sua pele. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz. Nem eu, ele admitiu. Depois de Victoria, pensei que parte da minha vida havia terminado. Concentrei-me na fazenda, a negócios. Nunca esperava encontrar alguém que me entendesse, que adoraria esse lugar da maneira que eu faço. Eu amo isso, disse Isa. Eu amo os animais, a terra, as pessoas que trabalham aqui. Mas principalmente, eu te amo, Lucan Vale. Ele apertou os braços em volta dela. E eu te amo, Isadora Monteiro, mais do que eu jamais pensei possível. Na manhã seguinte, Isa acordou cedo, ainda se maravilhando com o fato de que esta bela sala, esta cama confortável, esse homem maravilhoso,
Agora fazia parte de sua vida cotidiana. Cuidado para não acordar Lucan. Ela saiu da cama e desceu as escadas para fazer café. Quando entrou na cozinha, ficou assustada ao encontrar Victoria Palmer sentada na ilha, olhando perfeitamente em casa. Oh! Isa parou de curto, de repente ciente de que estava usando apenas a camisa de Lucan e sua roupa de baixo. Eu não sabia que alguém estava aqui. Os olhos de Victoria se moveram sobre Isa com uma avaliação legal. Claramente, disse ela. Eu me deixei entrar. Lucan me deu um importante ano atrás. Ela levantou um conjunto de chaves. Ele nunca pediu de volta. Isa passou os braços em volta de si mesma, sentindo-se exposto de várias maneiras. Vou me vestir, disse ela, virando para sair. Não se preocupe na minha conta, disse Victoria. Eu apenas parei para deixar alguns documentos para Lucan assinar. A Sociedade Histórica do Condado está tendo seu angariador anual de fundos e estou contando com sua doação generosa habitual. Havia algo no tom de Victoria, um ar proprietário, como se o envolvimento de Lucan nos eventos locais ainda fosse seu domínio, apesar do rompimento. Vou deixar ele saber que você está aqui? Disse Isa, mantendo sua voz neutra. Não há necessidade de acordá-lo, Victoria respondeu com um sorriso pequeno e saboroso. Tenho certeza que ele está cansado. Vou deixar isso para ele olhar. Ela colocou uma pasta no balcão. Diga a ele para me ligar quando ele for decidido sobre a quantia. Ela se levantou, suavizando sua roupa impecável. A propósito, acrescentou. Ela, sua voz enganosamente casual. Encontrei Daniel Barnes no Country Club no último fim de semana. Ele mencionou que costumava namorar alguém chamado Isadora, que trabalhava com animais. Small World, não é? Isa sentiu um calafrio passar por ela. Daniel era a última pessoa em que queria pensar, especialmente agora que havia encontrado felicidade com Lucan. Muito pequena, ela conseguiu dizer. O sorriso de Victoria não alcançou seus olhos. Ele tinha muito a dizer sobre você. Homem. Interessante, Daniel. Ambicioso, indo a lugares, assim como Lucan, na verdade. Ela foi para a porta e depois parou. Ou pelo menos como Lucan costumava estar antes de decidir se enterrar nesta fazenda. Antes que Isa pudesse responder, Victoria se foi, o som de seu carro começando do lado de fora da única evidência que ela estava lá. Isa fez café e tentou sacudir a sensação instável que Victoria a deixara. Ela estava carregando 2 canecas no andar de cima, quando conheceu Lucan descendo, o cabelo dele derrubado do sono. Bom dia, disse ele sorrindo enquanto se inclinava para beijá-la. Senti sua falta na cama. Fui fazer café, respondeu Isa, devolvendo seu sorriso, apesar do desconforto dela. E eu encontrei Victoria na cozinha. A expressão de Lucan mudou, imediatamente. Victoria estava aqui, na casa? Isa assentiu. Ela disse que ainda tem uma chave. Um flash de raiva cruzou o rosto de Lucan. Essa chave era para emergências quando estávamos juntos. Nunca pensei que ela continuasse usando a. Ele pegou uma das canecas de café de Isa. Sinto muito por isso. Vou mudar as fechaduras hoje. Ela deixou alguns documentos sobre um arrecadador de fundos, disse Isa, aliviado por sua reação. Ela quer que você ligue para ela sobre uma doação. Lucan suspirou. A coisa da sociedade histórica. Eu dou todos os anos, mas geralmente envio um cheque. Não sei por que ela não poderia ter enviado as informações. Ele estudou o rosto de Isa. Ela disse mais alguma coisa? Você parece chateado. Isa hesitou, não querendo criar drama, mas também não querendo impedir que os segredos de Lucan. Ela mencionou correr para o meu ex, Daniel, no Country Club. E Lucan solicitou. E nada realmente. Ela apenas disse que ele tinha muito a dizer sobre mim. E então ela o comparou a você, dizendo que vocês eram ambiciosos. A mandíbula de Lucan se apertou. Isso soa como Victoria, sempre tentando provocar problemas. Ele abaixou o café e pegou a caneca de Isa, deixando de lado também. Então ele a puxou para os braços. O que quer que seu ex possa ter dito, o que quer que Victoria implique, isso não importa. Eu sei quem você é, Isa. Eu amo quem você é. Suas palavras acalmavam suas preocupações, e ela se inclinou para o abraço dele. Eu sei. Eu também te amo. Diga a você o quê?
disse Lucan, pressionando um beijo na testa. Não vamos deixar Victoria arruinar nossa primeira manhã morando juntos. Que tal tomarmos o café da manhã na varanda e depois vá verificar Stella e seu filho? Isa sorriu, afastando suas preocupações. Isso parece perfeito. Os dias estabeleceu-se em uma nova rotina. Isa ainda se importava com as cabras, todas as manhãs. Mas agora ela acordou nos braços de Lucan antes de começar seu dia. À noite, eles compartilharam refeições e conversaram sobre a fazenda, fazendo planos para melhorias e expansões. Uma tarde, cerca de uma semana depois que Isa se mudou, ela recebeu um telefonema de um número que não reconheceu. Esta é a Isadora Monteiro? A voz de uma mulher perguntou quando Isa respondeu. É sim. Meu nome é o Dr. Eleanor Wright. Sou o diretor do Santuário de Animais de Oak Ridge. Seu nome me foi dado pelo Dr. Martin, o veterinário que consulta na Silver Hollow Farm. Oh, disse Isa, surpreso. Sim, eu conheço o Dr. Martin. Ele ficou muito impressionado com o seu manuseio das cabras lá, particularmente o nascimento difícil que você conseguiu sem a assistência dele. Ele disse que você tem um presente natural com os animais. Isso é muito gentil dele, respondeu Isa, lisonjeado pelos elogios. Monteiro, vou direto ao ponto. Temos uma abertura para um zelador de animais sênior em nosso santuário. É uma posição em tempo integral com benefícios, incluindo moradias. O Dr. Martin recomendou muito e gostaria de convidá-lo para uma entrevista. Isa ficou atordoado. Oak Ridge foi um dos santuários de animais mais respeitados do país, conhecidos por seu trabalho reabilitando animais abusados e negligenciados. Antes de conhecer Lucan, antes de encontrar seu lugar em Silver Hollow, essa oportunidade teria sido um sonho tornado realidade. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Diga que você virá para a entrevista. O Dr. Wright incentivou. Veja nossas instalações, conheça nossa equipe. A posição começaria em 1 mês. Entendo que você está empregado atualmente, mas isso seria um avanço significativo em sua carreira trabalhando com animais. Onde exatamente está Oak Ridge? Isa perguntou, sua mente correndo. Estamos no Oregon, cerca de 3 horas ao norte de Portland, em todo o país, longe de Silver Hollow, longe de Lucan. Posso pensar sobre isso? Isa perguntou. Sobre a entrevista, quero dizer. Claro, respondeu Wright. Tire alguns dias, mas por favor me avise na sexta-feira. Se você estiver interessado, gostaríamos de levá-lo na próxima semana. Depois de terminar a ligação, Isa sentou. Se nos degraus da varanda, suas emoções em tumulto. 6 meses atrás, ela teria aproveitado esta oportunidade sem hesitar. Trabalhando em um lugar como Oak Ridge, era seu sonho desde que descobriu sua afinidade por animais. Mas agora havia Lucan. A vida deles juntos estava apenas começando. Como ela poderia considerar se mover em todo o país? Perdido em pensamento, ela não ouviu Lucan se aproximar até que ele se sentou ao lado dela. Parece que você está resolvendo todos os problemas do mundo, disse ele, batendo no ombro gentilmente contra o dela. Tudo bem? Isa respirou fundo. Acabei de receber uma ligação do Santuário de Animais de Oak Ridge, no Oregon. Eles querem que eu entrevista para uma posição de zeladora sênior. Lucan ficou muito quieto. Oak Ridge, isso é um grande negócio. Você já ouviu falar disso? Ele assentiu. É um dos melhores do país. Como eles ouviram sobre você? Dr. Martin me recomendou, explicou Isa, por causa de como lidei com o difícil nascimento de Stella e da maneira como trabalho com as cabras. Eu vejo. A voz de Lucan era cuidadosamente neutra. E você está considerando isso? Isa virou-se para encará-lo completamente. Eu não sei. Seria o emprego dos meus sonhos antes de nós. Mas agora isso significaria sair. Lucan terminou para ela. Seu rosto não revelou nada do que ele estava sentindo. Quando eles querem que você começasse? Em 1 mês. Se eu conseguir o emprego. Lucan ficou quieto por um longo momento. Então ele se levantou, as costas para ela. Você deve ir para a entrevista, disse ele finalmente. O quê? Isa também se levantou, movendo-se para encará-lo. Lucan, ainda não decidi nada.
Mas você deve considerá-lo, ele insistiu. Sua voz apertada. Esta é a sua carreira, Isa, seu futuro. É o que você sempre quis. As coisas mudam, disse ela pegando a mão dele. Eu encontrei outra coisa que eu quero agora. Outra pessoa. Lucan apertou a mão dela, mas não encontrou os olhos. Eu não quero para ser a razão pela qual você desiste de seus sonhos. Eu não quero que você me ressente algum dia por segurá-lo. Eu não faria, você pode, ele a cortou, e eu não aguentava isso. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de amor e dor. Prometa-me que pelo menos irá para a entrevista. Veja o que eles estão oferecendo antes de tomar qualquer decisão. Isa queria argumentar, dizer a ele que não precisava entrevistar um emprego em todo o país quando tudo o que ela queria estava aqui. Mas ela podia ver que isso importava para ele, que ele precisava saber que ela havia considerado todas as suas opções. Ok, ela concordou com relutância. Vou para essa entrevista, mas Lucan, eu já sei o que quero. Ele a puxou para os braços, segurando-a com força. Apenas tenha certeza, ele sussurrou contra o cabelo dela. Tenha certeza absoluta. Naquela noite, o amor de amor tinha uma vantagem de desespero, como se ambos estivessem tentando memorizar um ao outro, para manter o que tinham no caso de escapar. Na manhã seguinte, Isa chamou o Dr. Wright e agendou a entrevista para a semana seguinte. Lucan insistiu em pagar por seu voo apesar de seus protestos. Considere um investimento em seu futuro, disse ele, em um tom que não abordou nenhum argumento. Os dias que antecederam a viagem foram tensos. Embora nenhum deles tenha mencionado a entrevista diretamente, ela ficou entre eles como uma sombra. Isa se lançou em seu trabalho com as cabras, passando um tempo extra com cada um, especialmente Mal, humorado e limpo, que se tornara seus favoritos, especiais. Enquanto isso, Lucan parecia estar se afastando um pouco, passando mais tempo em seu escritório e menos com Isa. Ela entendeu o que ele estava fazendo, preparando-se pela possibilidade de sair, mas doía mesmo assim. Na noite anterior à partida para o Oregon, Isa encontrou Lucan no hayloft do celeiro principal. Ele estava sentado perto da porta aberta, olhando para a fazenda enquanto o sol se pôs, pintando os campos em ouro e âmbar. Lá está você, disse ela, subindo para se juntar a ele. Eu tenho procurado por você. Ele abriu espaço para ela ao seu lado, e eles ficaram em silêncio por um tempo, assistindo o final do dia. Esta fazenda é linda em todas as estações, disse Lucan finalmente. Mas o outono é o meu favorito. Tudo se preparando para o descanso, para a renovação. Isa encostou a cabeça no ombro dele. O meu também. Raisa, Lucan começou, sua voz séria. Eu quero que você saiba de algo antes de ir amanhã. O que é isso? Ela perguntou, levantando a cabeça para olhar para ele. Tudo o que você decidir, eu vou apoiar. Lu, se você quiser esse trabalho, em Oakridge, se for o que o fará feliz, então você deve aceitar. Lucan, ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Eu te amo o suficiente para querer o que é melhor para você, mesmo que isso signifique que você tem que deixar Silver Hollow. Deixe-me. Lágrimas brotaram nos olhos de Isa. E se eu decidir que o que é melhor para mim está bem aqui? Com você? Um sorriso pequeno e triste tocou seus lábios. Então eu seria o homem mais feliz vivo, mas preciso que você faça essa escolha livremente, sem me sentir obrigada ou culpada. Eu te amo. Ela sussurrou as palavras inadequadas para expressar a profundidade de seus sentimentos. Eu também te amo, ele respondeu, puxando-a para perto. Mais do que posso dizer. Eles se mantiveram quando a escuridão caiu, ambos cientes de que o amanhã pode mudar tudo. No início da manhã seguinte, Lucan levou Isa até o aeroporto. O adeus deles no terminal foi breve, mas intenso, um abraço feroz e um beijo que deixou os dois sem fôlego. Me chame quando você pousar, disse. Lucan, sua voz áspera de emoção. Eu vou, prometeu Isa. Volto antes que você perceba. Enquanto caminhava em direção à segurança, ela olhou para trás uma última vez para ver Lucan em pé, onde o deixou, sua figura alta e imóvel entre a multidão de viajantes. Algo em seu peito se apertou à vista e ela quase se virou, quase
correu de volta para ele. Em vez disso, ela se forçou a seguir, lembrando-se de que isso era apenas uma entrevista, apenas uma viagem. Ela voltaria em 3 dias. Quaisquer que as decisões precisassem ser tomadas, poderiam esperar até ter galinha. O que Isa não sabia era que Victoria Palmer estava ocupada nos dias desde que aprendeu sobre a entrevista. Ela fez algumas ligações, puxou algumas cordas e acionou um plano que ameaçava destruir tudo o que Isa e Lucan haviam construído juntos. Quando Lucan voltou para Silver Hollow sozinho, seu telefone tocou. O nome na tela o fez franzir a testa, mas ele respondeu de qualquer maneira. Victoria, o que posso fazer por você? Não é o que você pode fazer por mim, Lucan. A voz de Victoria veio pelos alto-falantes do carro. É o que eu posso fazer. Por você. Precisamos conversar, pessoalmente, é sobre Isadora. Algo em seu tom, uma satisfação presunçosa, descreve um frio na espinha de Lucan. E ela? Não por telefone, insistiu Victoria. Encontre-me no clube de campo em 1 hora. Confie em mim. Você vai querer ouvir o que tenho a dizer. Depois de terminar a ligação, Lucan sentou-se em seu caminhão estacionado, uma sensação de lavar assentamento sobre ele. Victoria estava tramando alguma coisa e envolveu Isa. O que quer que fosse, ele precisava descobrir. Enquanto isso, em um avião indo para o oeste, Isa fechou os olhos e tentou dormir, sem saber da tempestade se reunindo atrás dela. Uma tempestade que poderia varrer a felicidade que ela havia encontrado nos braços de Lucan antes que ela tivesse a chance de lutar por isso. Lucan sentou-se em frente ao Victoria no Country Club, com sua paciência se desgastando. Ela pediu o almoço e insistiu em pequenas conversas sobre conhecidos em comum antes de chegar ao ponto de sua reunião. Victoria, ele finalmente disse, cortando-a no meio da frase sobre a próxima gala de caridade. Você disse que tinha algo para me contar sobre Isadora. O que é isso? Os lábios perfeitamente pintados de Victoria se curvam em um sorriso que não alcançou seus olhos. Sempre tão direto, Lucan. É uma das coisas que eu costumava amar em você. Ela tomou um gole de seu vinho antes de continuar. Eu tenho feito alguns check-in no seu histórico da namorada. A mandíbula de Lucan se apertou. Por que você faria isso? Porque eu me preocupo com você, respondeu Victoria sem problemas. E porque algo sobre a história dela não se acumulou. Do jeito que ela acabou de aparecer na cidade sem conexões, nenhuma história que alguém conheceu. Isso não é da sua conta, disse Lucan friamente. Victoria ignorou seu tom. Você sabia que ela foi demitida de seu último emprego? Em uma clínica veterinária em Boston. Lucan tentou não mostrar sua surpresa. Isa havia dito a ele que havia deixado sua última posição voluntariamente. Eu não acredito em você. Eu tenho provas, disse Victoria, deslizando uma pasta sobre a mesa. Daniel Barney, seu ex-namorado, trabalha para meu pai agora. Quando mencionei que Isadora estava em Silver Hollow, ele ficou bastante chocado. Aparentemente, ela foi deixada para roubar medicamentos. Isso é ridículo, Lucan estalou não tocando a pasta. Haza não roubaria nada. Os fatos dizem o contrário, insistiu Victoria. Ela foi pega tomando analgésicos e sedativos, pequenas quantidades, mas o suficiente para que ela seja demitida. Eles não apresentaram queixa, porque não havia provas suficientes para uma condenação, mas eles se certificaram de que não podia trabalhar com animais em Boston novamente. Lucan levantou-se sua cadeira raspando alto no chão. Não sei que jogo você está jogando, Victoria, mas não estou interessado. Não é um jogo, Lucan, disse ela, sua voz endurecendo. Olhe para os documentos. Chame a clínica se você não acredita em mim. Ela não é quem você acha que é. Você está errado, disse Lucan com firmeza. Mas mesmo quando ele se afastou, deixando Victoria e sua pasta para trás, uma semente de dúvida havia sido plantada. Por que Isa não havia contado a ele sobre ser demitido? O que mais ela pode estar escondendo? Enquanto isso, em Oregon, Isa estava em turnê pelo Santuário de Animais de Oak Ridge com o Dr. Eleanor Wright. A instalação era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Acres de habitat natural para vários animais, instalações veterinárias de última geração
e uma equipe dedicada que claramente amava seu trabalho. Como você pode ver, nos especializamos em reabilitação, explicou o Dr. Wright enquanto passavam por um recinto onde um ex-leão de circo estava solto. Muitos de nossos animais vêm de situações de SE, ou posse de animais exóticos, ilegais. Nosso objetivo é dar a eles o mais natural e gratificante, uma vida possível. É incrível, disse Isa sinceramente. Tudo sobre Oak Ridge alinhou com seus valores e sua paixão pelo cuidado com os animais. A posição em que estamos considerando que você envolveria supervisionar nossa seção de animais de fazenda, continuou o Dr. Wright. Cabras, ovelhas, porcos, cavalos, muitos resgataram de situações de negligência ou acumulação. Com base no que o Dr. Martin me contou sobre seu trabalho em Silver Hollow, você seria perfeito para isso. O processo de entrevista durou o dia todo, com Isa conhecendo vários funcionários e passando um tempo com alguns dos animais. À noite, ela estava exausta e emocionada. Gostaríamos de oferecer a você a posição, disse Wright, enquanto estavam sentados em seu escritório no final do dia. Benefícios completos, moradia na propriedade e um salário que é significativamente mais do que o que você está fazendo agora. O coração de Isa correu. Era tudo o que ela sempre desejou profissionalmente, uma chance de fazer uma diferença. Real na vida dos animais, usar suas habilidades naturais ao máximo. Posso ter um dia para pensar sobre isso? Ela perguntou. Esta é uma grande decisão. Dr. Wright assentiu compreensivamente. Claro, mas precisaríamos da sua resposta antes de sair do Oregon. Se você aceitar, queremos que você comece em 3 semanas. 3 semanas. A realidade do que isso significaria atingiu Isa. Ela teria que deixar Silver Hollow, deixar Lucan, deixar a vida que eles estavam construindo juntos. De volta ao quarto de hotel naquela noite, Isa chamou Lucan. O telefone tocou várias vezes. Antes de ir ao correio de voz, ela tentou novamente com o mesmo resultado. Oi, sou eu, disse ela depois do sinal sonoro. A entrevista correu bem. Na verdade, eles me ofereceram um emprego. É uma oportunidade incrível, Lucan, mas eu sinto sua falta. Me ligue quando puder, ok? Eu te amo. Ela desligou, um nó de ansiedade se formando no estômago. Não era como Lucan não atender suas ligações, especialmente quando ela estava fora. O que Isa não sabia era que Lucan estava sentado em seu caminhão do lado de fora da clínica veterinária na cidade seguinte, olhando para o prédio enquanto lutava com suas dúvidas. Apesar de sua demissão das reivindicações de Victoria, ele se viu olhando para a pasta que havia deixado para trás. Ele continha o que parecia ser documentos de rescisão legítimos de uma clínica em Boston, citando o roubo de substâncias controladas como o motivo. Ele ligou para a clínica apenas para saber que eles não podiam discutir ex-funcionários, devido a políticas de privacidade. Mas a hesitação da mulher quando ele mencionou o nome de Isa havia falado volumes. Agora, Lucan não sabia em que acreditar. Victoria manipulou os documentos. Ela estava mentindo para acionar uma cunha entre ele e Isa. Ou Isa se escondeu um passado mais escuro o tempo todo? Ele voltou para casa sem chamá-la de volta, sua mente em tumulto. Na casa da fazenda, ele se derramou uma bebida e sentou. Se na sala de estar escura, remendo ao lado dele, sentindo sua angústia. Na manhã seguinte, Isa tentou ligar novamente. Desta vez, Lucan respondeu, mas sua voz estava distante, protegida. Ei, disse ela alívio lavando o... Eu estava preocupado quando você não ligou de volta ontem à noite. Desculpe, ele respondeu. Eu estava ocupado. Está tudo bem? Ela perguntou, sentindo imediatamente que algo estava errado. Houve uma pausa antes de Lucan falar novamente. Como foi a entrevista? Isa hesitou, jogado pela mudança de assunto. Esse é o tom frio. Foi bom, ótimo, na verdade. O santuário é incrível. Tudo o que eu poderia ter sonhado. Então você está aceitando o emprego, disse Lucan. Não era uma pergunta. Eu ainda não decidi, respondeu Isa, confuso com a atitude dele. Lucan, o que está acontecendo? Você parece diferente. Outra pausa longa.
Victoria me mostrou alguns documentos interessantes ontem, sobre por que você deixou seu emprego em Boston. Isa sentiu o sangue drenar do rosto. O quê? Você foi demitido por roubar medicamentos, Isa? Lucan perguntou sem rodeios. Não, Isa exclamou. Não foi isso que aconteceu. Quem lhe disse isso? Victoria. Tinha papelada, documentos de rescisão da clínica. E Vocereis confirmou. Daniel! A voz de Isa tremia de raiva e magoa. Você está acreditando em Daniel e Victoria sobre mim? Não sei em que acreditar, admitiu Lucan. Tudo o que sei é que você me disse que deixou esse trabalho voluntariamente. Mas esses documentos dizem o contrário. O que mais você não me disse, Isa? A acusação em sua voz a cortou profundamente. Lucan, por favor, não é o que você pensa. Deixe me explicar quando eu voltar. Talvez você não deva voltar, disse ele, sua voz de repente cansada. Talvez essa oferta de emprego tenha chegado no momento perfeito, um novo começo para nós dois. O que você está dizendo? Isa sussurrou, lágrimas enchendo os olhos. Estou dizendo que aceite o emprego, Isa. É o que você sempre quis. E claramente há coisas entre nós que não são o que eu pensava que eram. Antes que ela pudesse responder, Lucan terminou a ligação, deixando Isa olhando para o telefone em choque e devastação. De volta a Silver Hollow, Lucan se jogou no trabalho, tentando ignorar a sensação oca no peito. Pat o seguiu em todos os lugares, choramingando ocasionalmente, como se perguntassem onde Isa estava. Ela não está voltando, amigo, disse Lucan ao cachorro, coçando atrás das orelhas. É melhor assim, mas não importa quantas vezes ele dissesse isso, ele não conseguia acreditar. Em Oregon, Isa estava sentado no escritório do Dr. Wright, seu rosto pálido, mas determinado. Antes de lhe dar minha resposta sobre o trabalho, disse ela, há algo que você deveria saber. Fui acusado de roubar medicamentos da minha última clínica. Não fiz isso, mas a acusação me seguiu, tornando difícil encontrar trabalho nessa área. A expressão do Dr. Wright permaneceu neutra. Entendo. E o que realmente aconteceu? Isa respirou fundo. Eu estava namorando o filho do proprietário da clínica, Daniel. Quando terminei com ele, ele não levou bem. Os medicamentos desapareceram depois que eu trabalhei tarde uma noite e Daniel sugeriu que eu os tivesse levado. Seu pai acreditava nele sobre mim. Isso parece difícil, disse Wright com cuidado. Foi, concordou Isa. Eu não conseguia provar que não tinha pegado nada, e eles não podiam provar que eu tinha. Mas a suspeita foi suficiente para arruinar minha reputação lá. Por que você está me dizendo isso agora? Dr. Wright perguntou. Porque eu acredito em honestidade, disse Isa simplesmente, e porque alguém em casa acabou de descobrir e tirou as conclusões erradas. Não quero iniciar uma nova posição com segredos. O Dr. Wright a estudou por um longo momento. Agradeço sua sinceridade, a senhora Monteiro. Pelo que vale a pena, o Dr. Martin falou muito bem de sua integridade, e não vi nada durante o seu tempo aqui que me faria duvidar dele a avaliação. Obrigado, disse Isa aliviado. Quanto à oferta de emprego, estou honrado verdadeiramente, mas preciso recusar. Posso perguntar por quê? O Dr. Wright parecia genuinamente curioso. Isso parece ser um ajuste perfeito para suas habilidades. É, admitiu Isa. E há um mês eu teria aceitado sem hesitar. Mas encontrei algo, alguém. Isso importa mais para mim. Preciso voltar e lutar por isso, mesmo que seja difícil. Mesmo que ele não acredite em mim agora. Dr. Wright sorriu, entendimento em seus olhos. O amor é um motivador poderoso. Pelo que vale a pena, acho que você está fazendo a escolha certa. Manteremos seu currículo em arquivo, no entanto, caso as coisas não deem certo. Obrigado, disse Isa em pé para apertar a mão da mulher mais velha. Para tudo. Ao deixar o santuário pela última vez, Isa sentiu uma curiosa mistura de tristeza e determinação. Ela estava desistindo de um emprego dos sonhos, mas estava lutando por um sonho maior. Uma vida com o homem que amava. O voo de volta parecia interminável. Quando Isa pousou, a noite caiu. Ela tentou ligar para Lucan novamente antes de embarcar, mas ele não havia respondido. Agora, ao coletar sua bagagem, ela se perguntou se ele estaria disposto a ver. Lá ela pegou um táxi do aeroporto
dando ao motorista o endereço de seu antigo quarto na cidade. Ela ficava lá hoje à noite e tentava conversar com Lucan de manhã, quando ambos tiveram tempo para esfriar. Mas quando o táxi se afastou do curb, Isa mudou de ideia. Na verdade, você poderia me levar para a Silver Hollow Farm? Ela perguntou ao motorista. Ela mal podia esperar até de manhã. Ela precisava ver Lucan agora, para esclarecer esse mal, entendido antes de destruir tudo o que eles tinham. A fazenda estava escura quando chegaram, com apenas uma única luz queimando na janela do andar de cima da casa principal. Isa pagou ao motorista e ficou no final da entrada da garagem, de repente incerta. E se Lucan se recusasse a ouvir? E se ele já tivesse decidido acreditar em vitória sobre ela? Respirando fundo, ela caminhou em direção à casa, sua pequena mala rolando atrás dela. Quando ela se aproximou, ela notou algo preso ao portão das cabras, um pedaço de papel vibrando na brisa. Curiosa, ela se aproximou e desdobrou a nota. Na letra de Lucan dizia: "Eles vão sentir sua falta, mas não tanto quanto eu. Se você quiser voltar, sempre haverá alguém aqui que ainda quer ser atendido por você." Lágrimas encheram os olhos de Isa enquanto ela lia as palavras. Apesar de sua raiva, sua dúvida, Lucan deixou a porta aberta para o retorno dela. Ele ainda a amava, ainda a queria, mesmo com a sombra da suspeita entre eles. Com a nota agarrada na mão, ela correu para a casa principal e bateu na porta. Não houve resposta. Ela bateu novamente, mais alta desta vez. Finalmente a luz da varanda acendeu e a porta se abriu para revelar Lucan, parecendo cansada e não fazenda, seus olhos se arregalando em surpresa ao ver lá. "Isa, o que você está fazendo aqui?" Eu pensei. "Que você estaria no Oregon por outro dia." "Eu peguei um voo anterior", disse ela. "Eu mal podia esperar. Eu precisava vê-lo para explicar." Ele ficou de lado silenciosamente, deixando-a entrar. Pat se aproximou dela, a cauda abanando freneticamente, e ela se ajoelhou para cumprimentar o cachorro excitado. "Eu também senti sua falta", disse ela ao filhote, dando-lhe um abraço rápido antes de ficar para enfrentar Lucan. "Encontrei sua nota", disse ela, segurando o jornal. "Você quis dizer isso?" A expressão de Lucan suavizou um pouco. Cada palavra. "Então, por favor, deixe-me explicar o que realmente aconteceu em Boston", disse Isa. "Não é a versão de Victoria, não a versão de Daniel. A verdade." Lucan assentiu e gesticulou em direção à sala de estar. Eles se sentaram em extremidades opostas do sofá, a distância entre eles simbólica da brecha que havia aberto. "Eu estava trabalhando em uma pequena clínica veterinária em Boston", começou Isa. "O pai de Daniel possuía. Quando Daniel e eu começamos a namorar, parecia perfeito. Ambos amamos animais. Ambos trabalhamos no mesmo campo." Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. "Mas Daniel mudou quando fomos a sério. Ele ficou controlando, crítico. Ele não gostou que eu passei tanto tempo com os animais. Disse que me importava mais com eles do que em construir um futuro com ele." Lucan ouviu silenciosamente, seu rosto ilegível. Quando finalmente terminou com ele, ele ficou furioso. No dia seguinte, alguns medicamentos estavam faltando no armazenamento da clínica. Papers, principalmente. Daniel sugeriu que eu os tivesse levado, para vender ou porque eu os estava usando. "Você estava?" Lucan perguntou calmamente. "Não", disse Isa firmemente. "Nunca. Mas eu não conseguia provar e seu pai acreditava nele sobre mim. Não havia evidências suficientes para chamar a polícia, mas eles me demitiram e deixaram claro que garantiriam que eu não pudesse trabalhar com animais em Boston novamente." Ela limpou uma lágrima que havia escapado. "Fiquei arrasada. Não apenas por causa da falsa acusação, mas porque os animais eram minha vida. Então me mudei, comecei a algum lugar novo e, eventualmente, encontrei meu caminho aqui, para Silver Hollow, para você." "Por que você não me disse?" Lucan perguntou, magoada evidente em sua voz. "Porque eu tinha vergonha", admitiu Isa. "Não porque eu fiz algo errado, mas porque deixei Daniel me machucar dessa maneira. Porque eu não tinha visto que tipo de pessoa ele realmente era até que era tarde demais." Ela olhou diretamente nos olhos de Lucan. "E porque eu tinha medo
Que você não acredite em mim, assim como você não acreditava em mim no telefone. Lucan estremeceu com suas palavras. Sinto muito por isso, disse ele. Victoria Calde, me desprevenido. Os documentos pareciam reais, e quando a clínica não negaria as alegações. Eles não podem, explicou Isa. Legalmente, eles só podem confirmar que eu trabalhei lá, não porque eu saí. Mas Victoria e Daniel torceram esse silêncio para fazer parecer uma confirmação. Lucan se aproximou dela no sofá. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter esperado ouvir seu lado antes de tirar conclusões. Sim, você deveria ter, concordou Isa, não deixando-o fora do gancho com muita facilidade. Isso doeu, Lucan. Muito. Eu sei, ele disse suavemente. E eu vou gastar o tempo que leva a você. Ele parou. Se você está hospedado, é isso. E o trabalho? Eu recusei, disse Isa simplesmente. Surpresa cruzou o rosto de Lucan. Mas era o seu emprego dos seus sonhos. Tudo o que você trabalhou. Sonhos mudam, disse Isa. Sim, Oak Ridge é incrível. Sim, teria sido um trabalho perfeito para mim. Mas isso significaria desistir de algo ainda mais importante. Você, essa fazenda, a vida que estamos construindo juntos. Isa, Lucan começou, sua voz espessa de emoção. Eu não quero que você desista de seus sonhos por mim. Não vou desistir deles, ela o corrigiu. Estou escolhendo um sonho diferente, melhor. Ela pegou a mão dele. Eu te amo, Lucan. Isso importa mais do que qualquer trabalho. Lucan a puxou para os braços, segurando-a com força. Eu também te amo. Muito. Quando pensei que você não voltasse, era como se a luz saísse de tudo. Eles permaneceram assim por um longo tempo. O silêncio entre eles não é mais tenso, mas curativo. Finalmente, Lucan se afastou para olhar. Lá. Eu tenho algo para você, disse ele. Eu ia enviá-lo se você decidisse aceitar o emprego, mas agora posso dar a você pessoalmente. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. O hálito de Isa preso quando ele o abriu para revelar um anel de diamante simples, mas bonito. Comprei isso no dia depois que você se mudou, disse Lucan. Eu estava esperando o momento certo. Então a oferta de emprego chegou e tudo ficou complicado. Lucan, Isa sussurrou, lágrimas enchendo os olhos novamente, felizes desta vez. Eu não quero mais esperar, continuou ele. A vida é muito curta e muito preciosa para esperar. Isadora Monteiro, você quer se casar comigo? Você vai construir uma vida comigo aqui em Silver Hollow, cuidando dos animais, da terra e, o mais importante, cuidando um do outro? Sim, disse Isa sem hesitar. Sim para tudo isso. Lucan deslizou o anel em seu dedo e depois a puxou para um beijo que manteve toda a promessa de seu futuro unido. Na manhã seguinte, eles caminharam de mãos dadas para a Caneta de Cabra. Os animais se aglomeravam ao seu redor, sentindo a felicidade que irradiava de seus cuidadores. Eles aprovam, disse Lucan com um sorriso, enquanto a mão de Isa cutucada procurando guloseimas. Claro que sim, respondeu Isa rindo. Eles sabiam desde o início que pertencemos juntos. Mais inteligente que o dono, então, Lucan admitiu com tristeza. Demorei um pouco para descobrir. Mas você fez, disse Isa, inclinando-se para beijá-lo. Isso é o que importa. Enquanto estavam na luz do sol da manhã, cercada pela fazenda que os uniu, Isa sentiu uma sensação de paz que nunca havia conhecido antes. Ela encontrou seu lugar no mundo, não em um emprego ou um título, mas nos braços de um homem que a amava exatamente quem ela era, que precisava de seus cuidados tanto quanto precisava dele. E nos meses e anos que se seguiram, ao se casarem, e tornaram Silver Hollow ainda mais bem-sucedido, pois expandiam a fazenda para incluir um pequeno santuário de animais, Isa nunca se arrependeu de sua escolha, pois ela descobriu que, às vezes, as criaturas mais importantes para cuidar não eram os animais, mas as pessoas que amamos, aquelas que perguntam à sua maneira. Pense que você poderia cuidar de mim assim também? E no caso de Lucan, a resposta sempre foi e sempre seria sim. O fim.